Você já parou para pensar na história por trás desse objeto tão simples, mas tão poderoso, que a gente usa desde criança? O lápis, ele parece ter estado sempre aí, né? Mas a verdade é que ele tem uma história fascinante, cheia de reviravoltas, espionagem e até um toque de romance. E no centro dessa história está uma família que transformou o lápis no que conhecemos hoje, os Faber-Castell. Tudo começa lá no século XVI, na Inglaterra. Uma tempestade violenta derrubou uma árvore gigante e revelou algo estranho e escuro em suas raízes. Os pastores locais viram que essa substância preta e brilhante era perfeita para marcar suas ovelhas. Era mais escura que o carvão e não saía fácil. Eles chamaram de plumbago, pensando que era um tipo de chumbo. Mal sabiam eles que tinham descoberto a maior e mais pura jazida de grafite do mundo. No começo, eles enrolavam os pedaços de grafite em cordas ou pele de ovelha, para não sujar as mãos. Era rústico, mas funcionava. A notícia se espalhou, e artistas e escritores da Europa toda queriam esse novo material incrível. O problema, a coroa britânica percebeu o valor daquilo. O grafite não servia só para desenhar, era resistente ao calor e perfeito para fazer moldes de balas de canhão. De repente, aquele material de artista virou um recurso estratégico militar. O governo inglês tomou controle da mina e a exportação de grafite bruto foi proibida. Era contrabando. Guardas armados patrulhavam a mina e qualquer um pego tentando levar grafite para fora do país podia ser preso ou pior. O preço disparou. A Europa toda estava desesperada por uma alternativa. Mas a grafite inglesa era a única, super pura. Outras minas na Alemanha e em outros lugares tinham uma grafite de qualidade inferior, quebradiça e arenosa. E é aqui que a nossa história se muda para a Alemanha, perto de Nuremberg, uma cidade já famosa por seus artesãos. Em 1761, um marceneiro chamado Caspar Faber teve uma ideia genial. Ele pensou: e se eu moer essa grafite de baixa qualidade, misturar com alguma outra coisa para dar liga e depois assar? Ele começou a experimentar na sua pequena oficina. Depois de muitas tentativas, ele achou a receita certa. Ele misturou o pó de grafite com enxofre e antimônio, prensou a mistura em tiras finas e as colocou dentro de pedaços de madeira. Nascia o lápis Faber. Eles não eram tão bons quanto os ingleses, mas eram muito mais baratos e acessíveis. O negócio de Caspar começou a crescer. Seu filho, Anton Wilhelm, assumiu e expandiu a empresa. Mas foi o neto de Caspar, o bisneto da terceira geração, Lothar von Faber, que revolucionou tudo. Lothar assumiu a empresa em 1839 com apenas 22 anos. Ele era ambicioso, visionário e um pouco obcecado por qualidade. Ele viajou para Paris, Londres e ficou frustrado ao ver que os lápis alemães eram vistos como produtos de segunda linha, chamados pejorativamente de Lixo de Nuremberg. Ele decidiu que ia mudar isso. Sua primeira grande jogada foi garantir a matéria-prima da mais alta qualidade. Ele ouviu falar de uma mina de grafite Requiem descoberta na Sibéria, que diziam ser tão pura quanto a da Inglaterra. Sem hesitar, ele enviou seu irmão para lá numa jornada perigosíssima para garantir os direitos exclusivos daquela mina. E ele conseguiu. Com grafite de primeira, a qualidade dos lápis Faber disparou. Mas Lothar não parou por aí. Ele foi o primeiro a colocar o nome da empresa em cada lápis. Hoje parece óbvio, né? Mas na época foi revolucionário. Ele estava criando uma marca, uma garantia de qualidade. Se o lápis tinha o nome Autor W. Faber, você sabia que era bom. Ele também padronizou os graus de dureza
criando o sistema que usamos até hoje, com H para duro e B para macio. E ele também inventou o formato hexagonal. Antes, os lápis eram redondos e viviam rolando da mesa. Uma solução simples, mas brilhante, que resolveu um problema que todo mundo tinha. O lápis verde escuro, a cor da sua empresa, se tornou um ícone global. Lothar von Faber não estava apenas fazendo lápis, ele estava construindo um império. Ele era um chefe incrível também. Construiu casas para seus funcionários, criou um dos primeiros planos de saúde e aposentadoria da Alemanha e abriu escolas para os filhos deles. Ele entendia que funcionários felizes e saudáveis produziam um produto melhor. Em 1862, seu sucesso era tão grande que o rei da Baviera lhe concedeu um título de nobreza. Caspar Faber, o marceneiro, jamais sonharia que seu neto se tornaria o barão Lothar von Faber. A empresa continuou a crescer, abrindo filiais em Nova York, Paris, Londres. Mas a próxima grande virada na história da empresa vem de um lugar inesperado: o amor. A neta e herdeira de Lothar, a baronesa Ottilie von Faber, se apaixonou por um jovem conde de uma família aristocrática antiga, mas sem muito dinheiro. O nome dele era Conde Alexander zu Castel-Rudenhausen. O problema, segundo a vontade de Lothar, a empresa deveria para sempre carregar o nome Faber. Se Ottilie se casasse, ela perderia o direito de comandar o império e o nome da empresa mudaria. Foi um impasse. Ottilie não queria abrir mão do legado de sua família, mas também amava Alexander. O que fazer? A solução foi tão moderna que parece coisa de filme. Em 1898, o casal fez um pedido especial ao príncipe regente da Baviera. Eles pediram permissão para que o conde Alexander, ao se casar, pudesse adotar o sobrenome da esposa, unindo as duas famílias. O pedido foi aceito. Nascia uma nova linhagem nobre e um novo nome para a empresa: Faber-Castell. O conde Alexander von Faber-Castell, agora com o sobrenome da esposa, provou ser um líder tão visionário quanto Lothar. Foi ele quem lançou um dos produtos mais icônicos da marca em 1905, o lápis Castell 9000. Aquele lápis verde clássico, com os dois cavaleiros duelando no logo. O logo simbolizava a alta qualidade e o espírito competitivo da marca, e se tornou sinônimo de excelência para artistas, arquitetos e designers do mundo todo. O século XX trouxe desafios imensos. 2 guerras mundiais, a Grande Depressão. A empresa perdeu suas filiais internacionais, inclusive a do Brasil e dos Estados Unidos, que foram confiscadas como propriedade inimiga durante as guerras. Mas a Faber-Castell sobreviveu, sempre se reconstruindo com foco na qualidade e na inovação. Hoje, a Faber-Castell ainda é uma empresa familiar, já na 9ª geração. Eles não fazem só lápis, produzem canetas, marcadores, materiais de arte de todos os tipos. E eles continuam inovando, com um forte compromisso com a sustentabilidade. Por exemplo, quase toda a madeira usada nos lápis deles vem de florestas próprias, plantadas e manejadas de forma sustentável aqui no Brasil. Eles plantam milhões de árvores todos os anos, absorvendo muito mais carbono do que a produção emite. É incrível pensar que tudo isso começou com uma árvore derrubada por uma tempestade e um marceneiro teimoso em sua pequena oficina. A história do lápis e da Faber-Castell é uma prova de que até os objetos mais simples podem ter uma história extraordinária, cheia de inovação, paixão e resiliência. Da próxima vez que você pegar um lápis, lembre-se dessa jornada. É muito mais do que grafite em madeira, é um pedaço da história da criatividade humana. Obrigado por assistir. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!